Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um Coruja 105 Cast. Como você sabe, eu sempre recebo pessoas aqui relevantes que têm sempre uma mensagem, um recado importante para passar. Hoje não é diferente, estou aqui com o Rafael Messias, que é o ator de um monólogo. Olha que coisa legal, gente. De uma peça que chama Morte do Espantalho. Cara, eu já fiquei super curioso. Quando ele me mandou a arte ali, eu já falei, que legal isso aqui. Rafa, obrigado por você estar aqui com a gente. Obrigado eu, de verdade mesmo. Prazer estar aqui com você. Boa. O Rafa vai contar um pouco sobre o lançamento dessa peça. Eu já descobri aqui no bastidor que não é agora é o lançamento dela no teatro, mas já é uma peça que já está rolando aí há um tempo, desde julho, né, Rafa? Isso, desde julho. E vai contar um pouquinho. Me conta aí, já vamos entrar nesse assunto que eu acho super importante. Como é que é essa peça, esse monólogo? Explica pro pessoal, por favor. O monólogo A Morte do Espantalho, ele vem trazer alguns temas importantes, né, como abuso infantil e como lidar com a dor, como passar por um período de sofrimento. Então, a gente vai abordar esse tema de uma maneira um pouco delicada, mas de uma maneira que mexa com o coração e com o sentimento para a pessoa sair de lá com esse sentimento de querer mudança no mundo. Boa. E aí você estava me contando que tudo nasceu, aí você escreveu um pouco sobre essa peça, um pouco não, né? Você escreveu ela, sim, todo o projeto, né? Como é que você conseguiu recursos? Como é que foi essa trajetória aí, Rafa? Essa peça, ela nasce de um sentimento mesmo de querer mudança. E eu tinha ela guardadinha ali, o esboço dela, não era nem ela completa, mas ela estava ali guardada. E eu recebi algumas dicas sobre leis municipais e estaduais. E aí a gente ficou sabendo da Lei Aldir Blanc, que é uma lei de incentivo à cultura, que nasceu ali na pandemia para tentar ajudar o equilíbrio ali dos artistas que ficaram presos nessa pandemia. E eu decidi me inscrever com alguns amigos, eu faço curso de teatro. Então a gente se reuniu e falou, vamos? Então vamos. Com coragem, com cara e coragem só, a gente foi, a gente escreveu, a gente não achou que ia passar, todo mundo muito novo no mercado de trabalho, então a gente achou que a gente não ia conseguir passar, mas conseguimos. Conseguimos, graças a Deus, passar com esse monólogo que, de verdade, assim, nasceu do meu coração, nasceu dos meus gritos de angústia. Então é muito legal ver isso hoje sendo montado num teatro municipal, e na cidade que eu nasci e cresci, São Caetano, né? Já ia falar isso. Você é daqui, então, de São Caetano. Conta um pouquinho como é que foi sua jornada até chegar lá ao teatro. Sou daqui, cresci aqui em São Caetano, nasci em São Caetano. Estudei minha vida inteira aqui nas escolas. Eu estudei metade da minha vida em escola particular, ali no Externato Santo Antônio, e depois em escolas públicas. Eu tive um momento que eu fiquei doente, então fiquei um pouco afastado da escola. Mas foi incrível. Eu estudei na Fundação das Artes, né, aqui em São Caetano, que é a escola de teatro. Hoje também estudo lá para conseguir o meu DRT, para poder ser um artista reconhecido, né, no meio artístico. Mas foi isso, cresci aqui, nasci aqui, pretendo morrer aqui. É tipo Gabriela, né? Aquela frase lá que é famosa. Muito bom. Rafa, me conta assim, por exemplo, quando você escreveu o projeto, quais foram os primeiros desafios? Porque a gente normalmente não tem esse espírito empreendedor de, cara, eu vou fazer, vou entregar, a gente vai passar, e hoje já está no teatro. Como é que foi como se fosse assim, não sei se motivação seria a palavra certa para chegar. Eu te falo que é muito difícil, projetos de lei todos são muito difíceis, é muito documento que a gente tem que entregar, é muito mesmo, provar muitas coisas. Eu, por mais que eu tenha uma história grande no teatro, né, fazem 10 anos que eu faço teatro, já fui diretor de muitas peças, atuei em muitas peças, mas mesmo assim é muito complicado quando a gente fala de lei, porque são muitos detalhes. Então no começo eu tive muita desmotivação de muitas pessoas falando, ai Rafa, nem faz, você não vai conseguir, você é novo, daqui uns 10 anos talvez você consiga, mas por agora não. Então no começo foi bem difícil, mas eu acho que a força de vontade ela prevaleceu, assim. Então eu me inscrevi, você tem noção, a gente pegou o projeto uma semana antes da data final de se inscrever. Nossa. Então foi uma correria. Tem gente que se prepara 2 meses para se inscrever. E em uma semana, eu e uma amiga minha, que é a Lua, que é a produtora da peça, a gente em uma semana ali conseguiu levantar tudo para se inscrever. E mesmo assim a gente achou que não ia conseguir passar. Mas eu sou muito cristão, né? Eu tenho uma fé muito grande. E eu sabia da importância dessa mensagem. Então, com muita oração e muita força a gente conseguiu. E a gente tá aí estreando no Teatro Municipal dia 27. Muito legal. Você tá nervoso, né? Tô um pouco. Pra esse dia. Eu tô bem nervoso, pra falar a verdade. Eu brinco que
quando eu entrar em cena e não me der dor de barriga, eu paro. Eu paro de fazer teatro, porque eu acho que a graça é essa. Então, toda vez que a gente interpreta um personagem, a gente dando vida pra uma coisa, pra uma mensagem. Então, quando eu perder esse frio na barriga, eu sei que eu não tô dando o meu 100%. Então, eu espero ficar com muito tempo com frio na barriga ainda. Legal. Eu já tive experiências de poder assistir, né, peças de teatro, assim, e eu fico nervoso só do antes, né? Tipo assim, daquela coisa que vai acontecer e tal. Eu já encenei, mas na igreja, assim, uma coisa menor. Obviamente bem menor, mas dá essa sensação de, nossa, eu vou sair ali, as pessoas vão ver e tal. E depois eu acho que é viciante você sair desse nervosismo, dessa emoção, e depois falar, cara, foi muito bom, quero de novo, né? É tipo isso. É isso. Eu comecei em teatro de igreja, né? Legal. Eu comecei ali. E realmente, essa adrenalina é muito gostosa, né? Essa adrenalina antes do palco, durante o palco e o pós também. Porque a adrenalina pós, parece que a gente brinca que a gente tem ressaca no outro dia de adrenalina, porque realmente é muito emocionante estar no palco. Uma coisa que eu quero fazer pro resto da vida, de verdade, assim. Legal. Estar no palco. Ô, Rafa, me conta um pouco sobre a peça em si, a história, enfim, como que as pessoas vão para lá, o que elas podem esperar dessa peça? Você falou que tem bastante dados, é bastante informativo, enfim, conta um pouquinho. Sem dar spoiler. Eu vou tentar. Mas eu acho que tudo bem dar spoiler, porque o bom é vivenciar, né? Ó. Eu sou super a favor do spoiler, porque instiga a curiosidade. A peça, ela abrange muitos assuntos. Ela abrange principalmente sobre o abuso infantil. Então, o Espantalho, ele vivencia isso, né? Quando a gente foi construir todas as cenas, né? A direção hoje é do Amir Formiga e da Lua Ribeiro. Eles são co-diretores. E a gente pensou em uma estrutura que fosse emocionante mesmo, que tocasse, porque é uma peça informativa também, né? A gente fala sobre dados, sobre abuso sexual, a gente traz não somente a história do Espantalho, mas a gente traz histórias que foram... A gente fez algumas seleções, a gente conversou com pessoas que sofreram abuso infantil, então a gente conta um pouco da história dessas crianças que sofreram abuso infantil na peça. E eu recebo muita pergunta, Rafa, é peça de terror? É comédia? O que é? Eu falo que é uma peça que... É uma peça dramática, né? É um drama, mas mais que isso, é uma mensagem. A gente postou um vídeo recentemente no Instagram que fala é um pedido de socorro. E realmente é um pedido de socorro por todos aqueles que não conseguiram pedir. Então, a peça, o monólogo é sobre isso. É sobre abuso infantil. É sobre o pedido de socorro que muitas vezes, na maioria das vezes, não é pedido. As crianças, elas não conseguem pedir. Então, a peça ela vem falar por essas crianças que não conseguiram pedir socorro. Muito bom. E assim, ouvindo você falar, dá vontade de sair daqui e lá assistir, porque assim, é uma mensagem que precisa ser passada mesmo, né? A gente está no momento aí gravando em 2025 aqui em setembro, né? Tá é um ponto super trazido aí, recente pela mídia, e tem filmes também que falaram sobre isso, e a gente vê um movimento de silêncio. Sim. Tipo assim, não se fala disso, não. É um tabu, não sei, né, se a palavra é essa, mas tem muita resistência. E aí, quando você falou, por exemplo, passei pelo projeto e depois teve crítica sobre o tema, enfim, como é que foi? Nós mesmos da produção tivemos muito medo, né? Porque, assim, é um assunto que é pouco falado, é um assunto que é silenciado normalmente. A gente começou antes desse boom, né, que teve por conta das mídias, né, enfim, que agora estão sendo expostas, mas a gente começou antes de tudo isso. Então, a gente começou num momento que estava realmente silêncio sobre isso. O projeto foi escrito em 2024, né? Então foi ano passado, onde não tinha tanto alarde nas redes sociais. Então, algumas pessoas que escutaram sobre o projeto antes dele ser lançado vieram com: ai, Rafa, você vai tocar nesse tema? Não é um tema muito sensível? Mas a gente falou, mas é por isso que a gente quer fazer. É porque é um tema que não é falado, e a gente precisa começar a falar. A gente tem que deixar de ser um tabu, porque acontece. E acontece em quase todas as casas do Brasil. Não é uma coisa que é isolada. Não é uma em 1 milhão. Não. É muito mais que isso. Então a gente precisa falar sim. Se a gente não fala, a gente não resolve o problema. Então a gente precisa falar para resolver o problema. Perfeito, perfeito. E assim, me conta agora, assim, da sua vida. Como é que foi você chegar, né? Você falou que faz teatro já há 10 anos.
apesar de ter 23 anos, gente, eu vou revelar a idade dele aqui, que ele me contou. Faz 10 anos que você faz. Como é que foi essa jornada até chegar aqui? Enfim, aí depois a gente pode até falar daqui pra frente também. Sim. É o que eu falei, eu fiz muitos anos em igreja, né? A minha vida lá, ela sempre... Eu que levei meus pais pra igreja, por exemplo. A gente cresceu fora da igreja. Aí com 5 anos eu tive aquela vontade pra igreja, então comecei a frequentar. Legal. E minha família veio atrás. Eu cresci num lar com meu pai, que era dependente químico de álcool e drogas. Então, pra mim, a igreja foi uma fuga para poder levar ele pro caminho certo, e graças a Deus deu certo. Fazem alguns anos que ele tá limpo das drogas, porque ele começou a ir pra igreja, se internou. Então, a minha vida começou ali, na igreja. E essa vontade de fazer teatro eu sempre tive, né? Então, as primeiras peças da igreja, quem começou fui eu. Então, assim, eu escrevia as peças, eu dirigia as peças, atuava também. Então, começou ali, na igreja. E depois eu fui... Que igreja que era, Rafa? A igreja católica, é lá na Prosperidade, chama Nossa Senhora da Prosperidade. Legal. E a gente começou a fazer ali na praça. Então, hoje, por exemplo, todo ano, todo mundo sabe que tem a peça da Paixão de Cristo. Então, o bairro todo, pessoas católicas, evangélicas, da Umbanda, todas as religiões se reúnem pra assistir a peça. Então, é muito legal essa vida de comunidade, assim, sabe? Mais que comunidade religiosa, comunidade de vida mesmo, sabe? Tá. Então, hoje a gente tem todo ano a peça. E é bom saber que eu participei do começo, sabe? Desde o começo e até hoje. A última peça foi eu que escrevi pra eles. Eu atuei, tô tentando lembrar se eu atuei na última peça deles. E aí minha vida começou assim. E aí lá com 13 anos eu entrei pra Fundação das Artes, pra fazer o núcleo ali adolescente, infantil. E desde então não parei, assim. Faço teatro, fui convidado por algumas cias de teatro de São Caetano e de São Paulo para fazer parte. Há pouco tempo fiz participação no SBT na novela Caverna Encantada. Legal. Então, assim, desde então não parei. Tô aí não, eu quero fazer um recorte aqui. Você falou que você, 13 anos você entrou na faculdade, não, no curso de teatro. Mas você já tinha escrito na igreja. Isso. Quantos anos você tinha quando você escreveu a peça na igreja, gente? A primeira peça que eu escrevi mesmo, acho que eu tinha uns 7 anos, assim, 6, 7 anos. Real. Por conta de tudo que aconteceu com a minha família, do meu pai ser dependente químico e tudo mais, eu amadureci muito rápido. Então, com 6 anos, você conversava comigo, parecia que eu já tinha 20. Então... Meu filho tem 6 anos. Tô lembrando do Otávio aqui, como é que esse ano que vem ele escrevendo uma peça, e é isso que eu tô... Porque ele tá na alfabetização, ele tá escrevendo ali. Agora eu comecei a escrever com 4 para 5. Comecei a escrever, né? Enfim, meu nome e tudo mais. Com 7 anos já escrevia bem, assim. Nossa. Então, era bem gostoso. Foi uma fase muito gostosa da minha vida. Boa. Então, aí você tá... desculpa, eu voltei lá, mas aí você começou, trouxe seu pai, tudo, começou a fazer as peças na igreja e entrou na escola de teatro. Isso. E aí, como é que foi essa jornada até aqui? Passaram-se 10 anos, né? Sim. Então, a Fundação das Artes, ela abre muitas portas pra gente, né? A Fundação das Artes, ela... Desde o começo, assim, a gente tem contato com palco, a gente tem contato com tudo que é técnico em teatro ali, mesmo infantil, né? Hoje eu faço técnico de teatro lá e é, assim, muito maior ainda tudo que a gente tem alcance, né? A gente aprende desde a luz até a contra-regragem, que é aquele pessoal que fica atrás ali ajudando. Porque teatro não se limita ao palco. Teatro não é só quem atua, é quem faz tudo, né? Desde a direção, a produção. Então a gente aprende tudo isso ali dentro. E eu acho que isso abre muitas portas. A gente não sai lá só ator, a gente sai artista completo. Então, eu gosto de sempre enfatizar isso, porque realmente a Fundação das Artes é uma escola que compete com muitas, porque ela é muito boa mesmo. Muito legal. E assim, você incentiva, assim, mesmo tendo essa veia muito criativa, né, que você tem aí que é legal, é incentivar a pessoa a se formar, porque assim, quando o cara vai, eu quero fazer teatro, né, legal, ele tá olhando muito palco, né, tipo, vou atuar, só que você já escreveu, já tá atuando, né, mas tem esse olhar do todo e até fala pra pessoa, vai porque você se forma um artista completo. É isso. Da onde que veio isso, meu? Da onde que... Essa vontade? Essa diferença, assim, cara, é muito diferente isso. Eu acho que querer ser um artista completo, desde escrever até a produção, direção, eu acho que vem um pouco do medo. Porque eu sempre gostei muito de ser artista. Quando eu era criança, me perguntasse, eu falava que queria estar ali, naquela TV. E eu descobri que talvez não seria o meu caminho. Porque assim, querendo ou não, eu sou um corpo gordo, fora do padrão. Então assim, querendo ou não,
a estética, ela puxa muito. E foi quando eu descobri que talvez meu caminho não fosse só estar no palco. Tem outros lugares para ser artista. E acho que foi aí que eu comecei a falar, talvez eu precise aprender um pouco mais sobre tudo. Para não ser um artista que só saiba pegar um texto e decorar. Então acho que veio disso, do medo, que se transformou em algo produtivo, algo bom, assim. Porque hoje eu penso muito além. Hoje eu trabalho como ator, mas também trabalho como dramaturgo. Eu vendo muitas peças de teatro que eu escrevo e acabo vendendo para outros artistas fazerem. Então, assim, hoje a minha renda vem totalmente disso, né? Então, para mim, tá sendo incrível essa trajetória de ser um artista. Tentar, né? Não cheguei lá ainda, mas ser um artista completo. Muito bom. E assim, quebra um pouco esse paradigma de que você precisa só ser um lado. Eu sei que isso é até ruim, né? De pensar que, cara, é por causa do medo que você se desenvolveu, né? Sim. Mas, do jeito que você está me trazendo, mas até também ser uma mensagem para as pessoas, cara, por quê, né? Vamos dar mais oportunidade, vamos olhar mais para a possibilidade de, cara, tudo bem, tá fora do padrão, como você falou, mas, cara, vamos dar uma opção legal aqui, vamos explicar, enfim. Mas é o que eu falo, assim, a ideia é não deixar um medo paralisar. Porque eu vou pensar no Rafael há 2 anos atrás, que não pensava assim há 2 anos atrás. Se o Rafael de 2 anos atrás tivesse paralisado pelo medo, eu não teria hoje uma peça que eu escrevi. Porque eu teria medo de não passar por conta dos meus trajes, por conta do meu corpo. Então, assim, pensando nisso, o medo ele não me paralisou. Ele fez com que eu lutasse por um outro lado. Então, eu vejo muito isso. A gente tem que ter um medo. Talvez o medo ele tenha que existir, mas não o medo paralisa. Tem que ser um medo que impulsione a gente a procurar outros métodos. Não ficar ali naquela zona de conforto, sabe? Perfeito. E assim, é uma mensagem para as pessoas se motivarem também, né? Cara, sai daí e vamos para cima, vamos se desenvolver. Se não tem esse caminho, vai pelo outro para você se comprovar aí depois pelo que você realmente queria, né? Exato. É muito legal isso. A gente aqui, quando a gente fala, até teve uma oportunidade lá no passado, a gente conversou com uma pessoa e ela falou, eu não pego ônibus. Aí eu falei, nossa, você pagar uma pessoa, né? Eu falei, de graça, São Caetano. Então, né? E ela nem era daqui, não é assim? Eu falei, cara, eu pego ônibus até hoje. Qual o problema de pegar ônibus? Assim, tem essas coisas que eu fico meio... falo, mano, vai pra cima, vai pra frente. Para de ter essa mente limitada, enfim. Eu sempre ia incentivando, mas eu vejo que tem muita gente, eu acho que até hoje, assim, nessa geração meio rede social... Sim. O cara, nossa, vou pegar um Uber, que ônibus, né? E assim, não sei, você tem uma mensagem para falar, para de pensar assim, desenvolve, por favor? Eu acho que o bloqueio existe para todas as idades, né? Eu vejo pela minha mãe, pelo meu pai. Mas a escolha de desbloquear essas coisas é nossa, né? É olhar para frente, ver o que você quer e você realmente assumir isso e procurar. Talvez o caminho não seja reto, talvez tenha algumas curvas, mas é encarar as curvas. É com coragem mesmo, é olhar o caminho e falar, talvez aqui seria mais rápido, mas por aqui eu vou ter mais aprendizado, eu vou conseguir conquistar outras coisas. Então, eu sou uma pessoa transplantada renal, eu perdi meu rim com 15 anos e tive que entrar em hemodiálise, né? Não sei se você sabe o que é hemodiálise. Sim. Eu entrei em hemodiálise durante um tempo e depois consegui um transplante. E eu falo que eu tinha uma vida muito programada. Então, eu ia terminar a escola, eu ia fazer minha faculdade, eu ia arrumar alguém, casar, ter filho, toda aquela coisa programada. E de repente eu tive uma doença que tirou alguns anos da minha vida, que tirou tudo do eixo. Eu não consegui terminar a escola do jeito que eu queria, não consegui começar a faculdade do jeito que eu queria. E eu fiquei perdido. Fiz, o que eu vou fazer agora? Porque saiu do que eu tinha programado. E aí foi quando eu falei assim, mas por que tá programado? Tá tudo bem não estar programado e não conseguir fazer. Eu tenho que achar a solução agora. Como que eu vou fazer agora? Então, por exemplo, eu não terminei a escola do modo tradicional, que é estudar. Eu fiz o Enseja, que é aquela prova que você termina o ensino médio. E muita gente me julgou na época. Mas, a minha pontuação do Enem foi quase 800. Por quê? Porque eu corri atrás do prejuízo. Entende? Eu estudei. Eu corri atrás do prejuízo. Então, às vezes, as coisas não acontecem do jeito que a gente quer. Mas se você tem um lugar para isso, você quer ir para aquele lugar, a gente tem que fazer uma outra trajetória para chegar lá. Talvez não seja a reta, o rápido. Mas, de algum modo, a gente vai chegar lá. Se a gente quer realmente, a gente chega. Mesmo que seja por um caminho difícil. Mesmo que tenha que ir andando em vez de carro.
Acho que é isso. Meu Deus, hein? 23 anos só, gente. Pega essa visão aí. Tem gente que não tá nem na metade dessa... Assim, já passou dessa idade, não tem essa mensagem, Rafa. Muito legal. Tô muito feliz mesmo de te ouvir. Porque eu acho que, cara, assim, muito bom. Eu sei que você falou, é uma doença desse porte, né? E passar pela hemodiálise, toda aquela questão de cara, debilitação que você fica mesmo e tal. Cicatrizes, né? Então, exatamente. E aí tem uma mensagem, cara, de mudança. Tem até livros que falam sobre essa questão que a dor, a doença, ela realmente, cara, ela muda a pessoa, né? Como é que foi esse retorno seu aí? Como é que, depois que passou tudo isso? Eu tinha muito medo de morrer, né, durante todo o processo. Eu sempre falo. Você tinha quantos anos, Salva? Eu tinha 15. Tá. Eu falo que não é colorido, assim, né? Eu tinha muito medo de morrer. Por mais que eu não passasse isso para as pessoas, eu nunca reclamei no meu processo de doença, porque eu tinha muito medo da minha mãe, porque ela já estava tão sentida, eu não queria deixar ela mais ainda. Porque eu falo que minha mãe sofreu mais que eu. No percurso todo, minha mãe foi a que sentiu mais dor ali, mais do que eu. Então, eu sempre tentei manter uma cabeça mais positiva. Quando eu entrei na hemodiálise, a perspectiva de você conseguir um transplante é muito difícil, porque a minha família, ninguém era compatível, então eu tinha que esperar alguém falecer para que eu conseguisse um rim. Então, eu entrei na hemodiálise e a gente tinha equipe de psicólogo, de assistente social e dos médicos apoiando. E aí eu sempre falei assim, em menos de 1 ano e meio eu vou conseguir meu transplante. E aí todo mundo da equipe, Rafa, não é assim. Porque tinha uma senhora lá, a dona Assunta, que ela tinha 10 anos na fila e não tinha conseguido o rim ainda. Só que eu entrava na fila pediátrica, que é um pouco mais rápida. Então, em vez de 10, diminuía para 5 anos a perspectiva de receber um rim. Eu falava, não, gente, eu vou ficar menos de 1 ano e meio aqui dentro. E aí todo mundo, tipo, coitado, né? Não vai. Quando fez 1 ano e 2 meses, eu recebi a ligação que eu tinha conseguido o rim. E é óbvio que nem toda história é romântica assim. Tem gente que fica 10, 20, 30 anos numa fila de transplante. Eu tinha na minha cabeça que eu não ficaria, mas talvez eu tivesse ficado. Então, assim, o que me motivou foi essa esperança e minha fé, né? Eu não posso deixar de lado a minha fé, que é uma coisa que me motiva todo dia, que tá no meu dia a dia. Eu sou um homem gay e sofri muito preconceito por ser cristão e gay, mas pra mim eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu consigo lidar com os dois muito bem. E hoje o que me motiva é isso, é a minha fé. Eu acredito muito em Deus, eu tenho muita fé. E eu só tô aqui por conta dele, assim. Então, o que me manteve bem todo o meu percurso, até hoje, no meu tratamento, porque o transplante, ele é um tratamento, não é uma cura. A gente toma remédio todo dia, eu tomo 10 comprimidos de manhã, 6 à noite. Então, a gente é um tratamento. Mas o que me mantém hoje é a minha fé. Se não fosse a minha fé, eu não estaria aqui. Se não fossem as orações das pessoas que se importavam comigo, até hoje eu não estaria aqui. Então foi isso que me deu força. Porque uma coisa assim, quando a gente, né, você é cristão, você sabe, quando uma pessoa é escolhido, não tem jeito, né? Eu acredito fielmente nisso também. Deus te escolheu, cara. Amém. Desde o ventre da sua mãe, né? Com seu pai, enfim. Com todas as questões, e assim, é o que você falou, não é nenhuma história romântica assim, né? Ninguém é tão... É o que eu falo desde o começo, ninguém escreve uma peça com 7 anos, cara. Exato. Principalmente sobre a paixão de Cristo, né? Assim, a morte e a ressurreição dele lá no começo. Então, tem essa coisa muito de escolhido mesmo, né? Então, é isso. E que legal que depois dessa jornada você ressignificou, né? Que você está me falando. Sim. E aí começa a falar para as pessoas, cara, é possível. E aí eu acho que você falou uma coisa muito importante. A mente, cara. Você trouxe isso, falou, não, eu vou ter a fé junto ali, falando, olha, eu vou conseguir esse transplante muito antes do que vocês estão falando aí. Sim. E acontece. Acontece. A fé, né, faz o fundamento das coisas que não existem, aí as coisas acontecem. Sim. Muito bom. E aí, agora você está lançando aí dia 27 de setembro essa peça, o que você espera daqui para frente, enfim? A minha esperança com a peça é realmente trazer a consciência das pessoas sobre esse tema, mas profissionalmente eu queria levar essa peça para todos os lugares, assim. Eu acho que é um monólogo que precisa ser visto por todo mundo, assim. No teatro, a classificação indicativa é maiores de 16 anos, por conta de algumas cenas, mas a gente pretende fazer alguns ajustes para poder apresentar em outras escolas, com uma classificação menor, porque eu acho que as crianças têm que ver também isso, para elas entenderem que elas podem pedir socorro, né?
A morte do espantalho, ela nasce de um sofrimento meu. Eu fui abusado com 10 anos de idade. Então, e eu não consegui pedir socorro na época. Então, assim, eu crio essa história para isso. Para não ser só o meu grito de socorro, mas por todas as crianças que não conseguem pedir socorro. E são muitas. Então, a minha ideia desse monólogo é levar para todo lugar, assim. Por enquanto a gente vai rodar só em São Caetano, mas depois levar para todos os lugares, Santo André, São Bernardo, São Paulo e até outros estados, se Deus permitir. Boa. Porque realmente eu acho que é uma peça que precisa ser vista. Muito bom. Ô, Rafa, e assim, como é que faz para as pessoas se inscrever? Não é se inscrever, pegar o ingresso, como é que funciona? Passa o certinho. A peça ela é dia 27 de setembro, às 8h30 da noite, no Teatro Santos Dumont, aqui na Avenida Goiás. E é só chegar antes, chegar pelo menos uma meia hora antes, que a gente vai estar distribuindo na porta os ingressos. A gente não vai colocar em site, a gente vai distribuir na hora. Então é só chegar um pouquinho antes e retirar o ingresso. Meia hora antes, então. A gente pede uma meia hora antes para poder garantir o lugar. Boa, muito bom. E assim, por exemplo, conta como é que foi você falou sobre uma apresentação na TV também, como é que foi essa experiência lá? Eu fiz uma figuração com fala, que eles chamam, né? Uhum. Eu participei de alguns episódios da Caverna Encantada, que é uma novela do SBT. E, assim, eu prefiro muito palco de teatro. TV, pra mim, acho legal, acho incrível. Com certeza eu assumiria um papel na TV, porque dá dinheiro, muito mais que o teatro. Mas meu coração é do palco, assim. Palco, madeira, sentir o palco. Eu gosto muito disso. Porque a TV é totalmente diferente, né? A TV você errou, você volta, grava de novo. Você consegue ver o papel ali, a fala em 2 segundos antes. Agora, palco não. Palco é ensaio, palco é errou, continua, improvisa. Então eu prefiro muito o palco. O palco pra mim tem meu coração. Se eu puder fazer palco pro resto da minha vida, eu pretendo. E é engraçado porque as pessoas... o termômetro de sucesso das pessoas é você na Globo, né? Até hoje é assim, Rafa? Até hoje. Eu, às vezes, conversando com a família, Rafa, logo você tá na Globo. E eu, tipo, mas eu não quero. Não que eu não queira, tá? Eu quero, pode me contratar, Globo. Mas não é a minha meta. Minha meta é conseguir viver do teatro, né? Não da TV. Mas é engraçado como até hoje essa coisa, tipo, eu te vejo na Netflix hoje, né? Eu te vejo na Globo. Eu gosto do palco, prefiro o palco. O que eu vejo hoje, até como a nossa área aqui de rede social, tem uma galera muito grande, ficando maior ainda, usando os Reels, fazendo vídeo ali curtas, não sei se eu posso falar assim, né? Se tá dentro do termo correto, mas assim, fazendo conteúdo na internet e, cara, é muito legal. E as audiências são... é maior que a Globo. Sim. Né? Muitos casos acontece ali de um programa passar muito maior. Você ultrapassa, né, o país, ultrapassa a cidade, né? Total. E como que você vê isso, assim? Até porque é uma coisa assim, eu meio que falo, até perguntei, até hoje é assim, porque a Globo ela deu uma quebrada bem grande, assim, né? Então, enfim, de várias coisas a gente pode falar, mas a publicidade mudou muito, então, consequentemente, a TV praticamente não é assistida mais, né? Em casa mesmo a gente, cara, não liga Difícil, Globo, né? nem Globo, nem SBT, nada, não liga a TV aberta. Então, eu sei que tem muita gente que faz isso também. Como é que vocês têm visto isso no mercado artístico, vamos falar assim? Eu, Rafael, sou péssimo com rede social. Eu sou péssimo. Tô começando a trabalhar agora. O pessoal das mídias que eu tenho estão me ajudando ali, porque eu sou muito ruim. Mas eu vejo que cresce muito, né? Hoje a visualização é muito importante. A gente vê até nas novelas hoje da TV que eles às vezes contratam pessoas que nem são atores ou atrizes, mas contratam pelo número de likes que essa pessoa gera dentro das redes sociais, porque elas... É o que você falou, a TV ela tá quebrando, né? Então eles contratam isso para tentar chamar a atenção e conseguem chamar a atenção. Eles levam pessoas que a gente tem exemplos, como a Jade Picon, né, que foi o mais falado, porque ela tem muito seguidor e os seguidores dela pararam para assistir a TV aberta porque ela tava na novela. Então, assim, eu vejo que hoje o que manda muito o termômetro hoje é as redes sociais, não tem jeito. Igual a gente tava falando desses Reels com histórias, né? Essas novelinhas curtas, né? De Reels, tem muita visualização, as pessoas gostam muito, porque e ultrapassa, né? Ultrapassa Brasil, vai para outros países. Mas eu, Rafael, não tenho muita facilidade com redes sociais. Eu tô tendo que aprender, assim. Mas eu gosto muito de ficar ligado nas coisas, mas não é uma coisa que eu faço. Tô começando a fazer agora.
Não, tranquilo, e é normal, Você porque vai assim, fazer. são áreas distintas, mas você já vê então essa movimentação das pessoas se preocuparem com isso, porque até recente agora saiu uma notícia da Meta mesmo, né, do cara, na verdade, mais ligado ao Instagram, falando que a tendência agora para 2026, o final de 2025, são essas minisséries dentro dos Reels mesmo. Então, vai até agora você conseguir postar um vídeo e depois já postar um outro e falar, ó, é a parte 2 desse aqui. Então, o cara consegue, como Netflix, ele clicar e ver mesmo. E já aí qual que é a sequência. E aí, no final do dia, cara, vai chover pedidos de roteiro, né? Tipo assim, como é que faz para eu conseguir sincronizar a pessoa que eu sou ali para gravar um conteúdo e, enfim, linkar isso. E aí a gente já puxa um outro assunto, por exemplo, ChatGPT, o pessoal adora ali, cara, roteiro, né? Enfim, aí chega lá o texto. Como é que funciona isso para vocês ali nesse segmento que você tá dentro, né? O ChatGPT, ele... Eu falo, eu não tenho muito medo do chat, porque eu acho que ninguém consegue escrever tão bem quanto uma pessoa, né? O chat, ele pode ter ali informações mundiais, mas não chega perto do que uma pessoa com sentimentos consegue escrever. Eu vejo... Eu tentei fazer um roteiro pelo chat para ver. Eu gosto de estudar esses mecanismos. A gente tá até falando antes de começar. E eu tentei fazer um roteiro ali para ver como que ficava. E não fica legal. Não é a mesma coisa de que uma pessoa... Porque eu acho que, principalmente peças de teatro, falando da minha área, que é o teatro, a gente tem muito sentimento. A gente fala sobre coisas muito complexas. Um personagem, ele tem muitas camadas. Às vezes camadas que o público não vai ver, mas na construção do próprio personagem. O ator faz um processo muito grande de conhecimento do próprio personagem. Então eu acho que... Eu não tenho medo do chat. Eu acho que talvez futuramente ele possa até ser um mecanismo de ajuda para algumas coisas, mas eu acho que a nossa dramaturgia brasileira é muito boa. A gente tem dramaturgos muito bons. E eu acho que isso não dá pra mudar. O teatro é um lugar que nunca acabou e nunca vai acabar. O teatro existe há milhões de anos. Então, assim, não acho que o chat vai tomar algum lugar. Perfeito. E assim, eu sei que você falou assim, né? As camadas, o público não vê realmente, mas ele sente. Cara, ele sente a profundidade ali e vê que é humano. Aqui a gente fala a mesma coisa. Assim, o ChatGPT acelera, né, a criação de conteúdo, tudo. Só que assim, é uma coisa automática. O que eu falo aqui dentro? Olha, se você quiser um olhar humano, na verdade eu falo o seguinte, se você é um humano que faz copia e cola das coisas, né, faz a mesma coisa sempre, cara, passa para o robô, porque ele vai fazer muito melhor que você. Só que quando chegar o bruto, cara, vai com um olhar humano, porque é isso que faz a diferença, assim, que vai ser o cara virar a chavinha mesmo, né? E aí, assim, dentro disso, então, olhando, você vê que é uma demanda crescente das pessoas pedirem cada vez mais roteiros menores, assim, não mais menores, menores para a rede social, enfim, para trazer isso? Eu ainda não recebi nenhum pedido de roteiro para internet. Eu recebi para curtas metragens, né, para peças de teatro mesmo. Mas eu acho que é uma coisa que vai crescer, né? Não tem como, né? A gente tem muitos perfis fazendo essas mini novelas, esses mini reels, assim. Então eu acho que vai ser uma crescente, sim. Mas até mim ainda não chegou esses pedidos. Eu faço mais curta-metragem, até eu fiz um filme esses dias de escrita, mas por enquanto não chegou. Mas eu acho que é um produto que está crescendo cada vez mais. Porque, além de tudo, as pessoas não têm muito tempo. Então é muito mais fácil eu ver uma coisa pelo Reels, que tem ali seu 1 minuto, 2 minutos, do que eu assistir uma série que tem em cada episódio 55 minutos. Então eu acho que sim, é uma coisa crescente. Muito bom. E o pessoal também, para fazer esses pedidos, vai lá na sua rede social e manda mensagem? Tem alguma forma? Tem alguns sites que a gente se cadastra como dramaturgo também, que a gente recebe alguns pedidos. Mas principalmente nas redes sociais, Instagram, Facebook. Quer falar desses sites? O pessoal achar você? Sim. Não. Não sei. Não, a maioria pelo Instagram mesmo, mas por exemplo, Jet Ninja, já ouviu falar? Sim. No Jet Ninja a gente recebe muito pedido também de dramaturgia. O que eu mais uso é o Jet Ninja e o Instagram. E o Facebook também, Rafael Messias no Facebook. Boa. Não, porque assim, né? Tem que fazer o peixe, que tem que vender, colocar aqui. Trabalho. Exatamente. Legal, cara. É assim, por exemplo, dentro dessa questão, eu vejo muita necessidade de sincronização de quem é, assim...
zero área de criação, artes, né? E hoje a gente tem muita demanda. Por exemplo, qualquer pessoa, um cara que tem uma loja de torta, por exemplo, uma confeitaria, por exemplo. Eu vou gravar. Ele jamais ia passar pela cabeça dele contratar um roteirista. Só que agora, pelo fato da rede social ser uma coisa que cresce muito, fica muito próximo. Sim. Então, não sei, se você quiser explicar para as pessoas a diferença que é um roteirista, um cara que faz essa produção, enfim, até chegar na gravação mesmo, seria legal também. A gente tem uma preparação, né? Eu vou falar de mim como o que fornece para o cliente. A gente sempre escuta o cliente, né? O que ele quer, o que ele pretende. Muitas vezes, textos, por exemplo, a gente senta, às vezes por videochamada com os clientes, escuta o que ele precisa. E em seguida a gente começa a elaborar um roteiro. E o roteiro não é só a fala, né? A gente dá direção de cena, então a gente fala o que pode acontecer, a gente ajuda nessa parte criativa do roteiro, né? Não só joga um monte de fala e é isso, você vira com as falas. A gente ajuda desde a criação até a parte de fazer mesmo. Eu me preocupo muito com isso como dramaturgo, assim. Há pouco tempo eu escrevi uma dramaturgia de uma peça de teatro, A Vida Sempre Vence, para uma igreja aqui de São Caetano, que chama Por Amor, não sei se já ouviu falar. Uhum. Escrevi para eles. Como que é o nome da peça? A Vida Sempre Vence. Tá. Ela fala sobre... É uma igreja, mas eles fazem muito tema social, né? Uhum. A peça ela dura em torno de 1h30, é uma peça um pouco longa. E ela vai falar sobre... Ela fala tanto sobre Jesus, quanto a vida periférica. Então, é uma mistura dos dois, assim. É uma peça muito bonita, tem no YouTube, se quiser pesquisar depois. Chama A Vida Sempre Vence. Cenógrafo maravilhoso. Um diretor também maravilhoso, João. Ficou linda. Foi uma peça que ficou realmente muito bonita, assim, desde a dramaturgia até a finalização. E eu ajudei em muitas partes, não só na dramaturgia, né? Então, assim, a gente conversou bastante. A gente falou, a gente quer uma moto que entre dentro da igreja. Teve uma moto que entrou dentro da igreja, passando. Então, assim, é uma experiência muito boa. Então, assim, ser dramaturgo não é só escrever. É estar junto no projeto também, muitas vezes. É estar perguntando o que o cliente quer. Então, acho que é um pouco dessa área criativa. Muito bom, porque, assim, as pessoas não têm esse conhecimento. Eu vejo por nós, quando chega alguém pedindo um Reels, um conteúdo e tal, falar, tá, mas você que vai trazer o texto, você que vai fazer tal coisa? Não, assim, então eles têm essa dificuldade de entender a área, como se fosse o mercado criativo, a economia criativa, o correto é falar, né? Então, por isso que eu te perguntei sobre isso. Rafa, me fala, assim, quais são as suas referências? O que você gosta de assistir, ver, enfim, contar pro pessoal te conhecer mais um pouquinho. Eu gosto muito de teatro brasileiro. Eu frequento muito teatro, assim, muito teatro. E nesse período que eu estava em pesquisa de monólogo, eu assisti muitos monólogos, assim, para poder entender, porque monólogo é uma coisa que você precisa segurar a atenção do público. E é muito difícil. Quando você tem mais de uma pessoa em cena, é muito fácil. Porque se você não tá dando atenção aqui, você vai dar atenção ali. Agora, se você tá uma pessoa só no palco, para segurar a atenção, vamos dar o exemplo de 150 pessoas te assistindo, é muito difícil. Então eu queria entender, porque eu nunca tinha feito um monólogo como esse, assim. Eu tinha feito um monólogo em estúdio, sabe, para pesquisa, não para apresentar. Então foi meu primeiro monólogo para apresentação. Então eu tive que pesquisar muito. Uma das peças que mais chamou a minha atenção foi uma que chama A Cobradora. É um monólogo também, que fala sobre uma cobradora de ônibus, né? E ela passa a vida naquele ônibus. Então vai contando várias histórias, às vezes o nascimento do filho, as pessoas que passam para aquele ônibus. Então foi um monólogo que eu fiquei muito inspirado, assim. Muitas ideias legais surgiram a partir desse monólogo que eu assisti. E eu falo assim, se você tem a oportunidade, assista A Cobradora. Eu esqueci o nome da companhia agora. Eu me lembro desse anúncio, eu vi, cara. É muito, assim, curioso, porque, sei lá, é uma cobradora de ônibus que todo mundo passa por ela, assim, praticamente, né? Exato. E aí ela fala, é legal porque ela vincula ao final dos cobradores de ônibus também, né? O medo de perder o emprego depois. É muito legal, assim, sensacional. E era um monólogo. Acho que era um monólogo de 1h30 também, mais ou menos. Muito tempo. E você prender a atenção das pessoas durante 1h30 é muito difícil. Então, assim, ela é uma artista muito boa. Então, assim, foi uma das referências que eu tive, assim, também. Na verdade, o monólogo, ele surge, A Morte do Espantalho, quando eu tinha 10 anos de idade, né?
tava tendo uma aula ali de teatro, hoje ele é meu professor, inclusive, o Celso Correia, e ele tava dando essa aula, e tava na fase que eu tava sofrendo o abuso. Então, ele deu uma ideia da gente fazer um monólogo. Vamos fazer um monólogo. E era monólogo assim, improviso, tá? Não era nada pra trazer escrito, nada disso. Cada um traz um personagem, vocês vão falar sobre esse personagem na próxima aula. Tá bom. E aí eu levei o espantalho. Por quê? O espantalho não fala. O espantalho é preso, tem a boca costurada, é um inanimado, uma criatura feia, as pessoas têm medo. Então, na minha mente, hoje, depois de estudar um pouco de psicologia que eu estudei, a gente entende que era isso que eu tava querendo dizer. Era um pedido de socorro já, na minha infância. Então, assim, passou, né, o tempo. E aí, quando eu tive que escrever um monólogo, eu lembrei do espantalho. E como eu queria fazer o vínculo do abuso infantil, nada melhor que a figura de um espantalho. Que não fala, que não anda, que não tem vida, que é calado. Entendeu? Então, eu trouxe essa referência do espantalho. Quando me perguntam por que espantalho? É infantil? A peça é infantil? Não. Ao contrário, né? A peça é muito adulta. A peça é uma peça que é pra realmente a gente lembrar do silêncio, assim. É, porque as pessoas acabam lembrando muito do espantalho do Sítio do Pica-Pau. Acho que foi o maior ícone usado, para espantalho. Mas o espantalho não é infantil, né? Ele tá ali na função de espantar, acho que é isso, né? Espantar os passarinhos que chegam ali para atrapalhar a plantação. Então, o objetivo dele é repelir. Tipo assim, cara... Ele já assistiu a peça, gente? Porque tem essa fala. Que eles... Não. Mas é exatamente isso, tipo, é o contexto do espantalho, né? Então, assim, é uma coisa que é louco, né? Tipo, é infantil, por quê? Foi tão feito, tão bem feito por... Eu esqueci o nome de quem escreveu o Sítio do Pica-Pau Amarelo. E veio tão assim que, cara, espantalho para as pessoas é uma coisa infantil. E não é. Sempre remete a isso, né? Sítio do Pica-Pau Amarelo, a Dorothy lá do Mágico de Oz. É sempre uma coisa infantil. E na realidade, não. E a gente tem esse simbolismo, assim, o espantalho é bem forte pra mim por conta disso, assim, do silêncio, da boca costurada, de não poder falar. Então, pra mim, é muito, muito uma referência muito forte, assim, da peça. Sim, e é exatamente quando você está diante de, né, você como artista, você consegue linkar as coisas, né? Eu acho que isso é uma coisa muito legal. Você consegue perceber situações, falar, isso aqui se encaixa nisso, né? Linkar o Walter Longo fala que são pessoas nexalistas. Cara, você consegue achar nexo nisso, poxa, vamos fazer uma história legal aqui. Isso é muito legal. É igual, tem uma cena da morte do espantalho, que vocês vão ver lá, que tava uma briga entre os diretores. E eles queriam que eu decidisse, porque eu era o voto de desempate, né? Porque são 2 diretores e eu como ator. E aí tem uma hora que uma pessoa traz uma flor pra mim, e eu tinha um tecido no chão também, que eu podia brincar com o tecido. Aí um diretor queria a flor, o outro diretor queria o pano. Aí eu falei, e se a gente misturar os 2? E a cena foi isso, a gente misturou os 2, deu super certo. A gente mistura os 2 na cena, você vai ver quando você for assistir. A gente misturou e ficou lindo, ficou poético, ficou bonito, assim, de ver. Porque a gente conseguiu colocar os 2 pra deixar de ter briga e eu não ter que decidir nada. A gente colocou os 2 e ficou, de verdade, assim, ficou uma cena bem... É uma das cenas, pra mim, mais fortes da peça inteira. É esse momento do tecido e da flor. Que é logo após uma cena muito forte. Então, é uma cena que é pra pensar. E aí eu acho que linkou muito bem as duas. Porque eu acho que ser artista é ser criativo. Ser artista é ver possibilidade onde não tem. Porque eu sou muito fã de uma pessoa que é o Paulo Gustavo, né? Pra mim é referência. Muito antes dele morrer, porque muita gente depois que ele morreu começou a falar sobre ele. Mas pra mim muito antes. Tanto que quando ele morreu, pra mim foi uma perda muito grande do Brasil, assim, enquanto ator, enquanto artista, enquanto dramaturgo, ele era incrível. Então, pra mim foi uma perda muito grande, parecia que tinha sido alguém da minha família que tinha morrido. E é o que ele fala, né? A gente é uma resistência, a arte é resistência, a arte é criatividade, a arte é o que a gente respira. Tudo que a gente vê tem arte, né? A gente olha uma pintura na rua, tem arte. Uma casa, o arquiteto fez, ele é um artista. Sabe? Então tudo tem arte. Aqui a gente tá fazendo arte agora. Então tudo tem arte. Então pra mim
O artista é isso, o artista é muito mais do que só o palco ou só a fala. Se tirarem o palco, eu vou continuar sendo artista. Se tirarem as luzes, eu vou continuar sendo artista. Então, eu acho que é isso. Tem uma peça de teatro que chama O Grito do Invisível, coisa assim. E ela fala sobre isso, uma companhia de teatro que vai perdendo tudo porque eles não têm dinheiro, então eles vão perdendo tudo. Vocês não deixaram de ser artistas em nenhum momento. Sem as luzes, sem o palco, sem os panos, eles continuam sendo artistas. Então, pra mim, é isso. Ser artista é tudo isso. É resistência. Muito bom. E assim, tem uma... Não sei quem foi que falou essa frase, mas é assim, o criativo, né? Um adulto criativo foi uma criança que sobreviveu. Eu acho isso, cara, maravilhoso, porque meu TCC foi sobre o Design Thinking, e lá eles falam sobre... Design Thinking é você pensar como um design, né? Então, assim, basicamente é isso mesmo. Assim, tudo que você faz, você olha, cara, como é que poderia ser alinhado aqui, ou ter uma iluminação legal aqui, como se fosse um design ali mexendo, como se fosse um design de produto. Uhum. E lá eles falam isso, toda vez que você vai chegar numa reunião, por exemplo, você vai comentar do dia, você vai fazer vamos fazer uma reunião, vamos, todo mundo se reúne e começa a falar como é que foi seu dia, né? E é aquela coisa divertida. Aí quando vem falando, não, agora vamos falar de coisa da reunião. Aí acaba a criatividade. E, assim, isso é péssimo para quem trabalha com inovação, tudo, na verdade, né? E hoje a gente tem muitos lugares que mudaram a forma de trabalhar, mudaram o escritório, mudaram toda a estrutura, porque, cara, não funciona você ser aquele cinza, aquela coisa quadrada, assim, você precisa ter vida ali dentro, né? Para gerar mais vida, gerar mais negócio, enfim. Então, acho que é uma mensagem bem legal mesmo. Uns anos atrás eu estava ficando muito assustado. Comecei a ver as coisas, estava perdendo tudo cor. São Paulo perdeu um pouco a cor, né? A gente vê, às vezes, as empresas grandes pintando de cinza e tirando as cores. E eu comecei a ficar assustado, porque eu falei assim, a gente precisa de cor, a gente precisa... o nosso senso criativo, ele trabalha junto com tudo que tem ao nosso entorno. O que é criativo, o que você tem de referência criativa é o que você cresceu, é o meio que você vive. Então, eu estava me assustando muito. E de um tempo pra cá voltou algumas coisas, né? Algumas coisas voltaram a ser coloridas, assim, né? De uma maneira física, né? Eu tô falando. E isso me alegra bastante, porque a nossa vida muitas vezes já é muito cinza. As pessoas têm muito problema. Todo mundo. Desde o pobre ao rico, a gente tem muito problema. Problema de saúde, problema financeiro, todo mundo tem muito problema. E algumas coisas são as nossas fugas. Então, as nossas fugas têm que ser coloridas, porque a vida já é tão escura, já é tão cinza, a gente precisa de alguns pontos que iluminem, sabe, a nossa vida. Para mim, hoje, é o teatro, ele me ilumina muito. As minhas opções criativas me iluminam muito. Então, acho que cada um tem que achar o seu ponto de luz, porque senão a vida fica muito escura. E aí, eu lembro da hemodiálise, por exemplo, as pessoas que se entregavam à doença eram as pessoas que morriam mais rápido. Eu vi muita gente morrer. E a maioria dessas pessoas que morriam era porque tinham perdido a cor, sabe? Tinha ficado cinza. Então, assim, eu falo que como é importante a cor, a vida, sabe? Esse ponto de luz, esse ponto de gatilho pra gente ir. Porque senão a gente perde a vida, perde a cor, perde o sentido. E a gente tem que ter sentido, senão não dá. Então, cada um tem o seu, o meu hoje é a arte. E é isso, assim. Muito bom. E assim, tem uma... Aí você falou, cara, quando a pessoa tá viva, ela tá colorida, ela tá com cor, né? Quando não, é o contrário. Você começa a já ver realmente que tá acabando a vida ali. A cor é uma coisa... Eu gosto muito e sou criativo também, né? Eu acho que tem um pouco de Rafael também. Nós normalmente os Rafael são bem criativos, Sim. né? E eu acho que isso é bem legal também. E eu tenho... Cara, eu falo para as pessoas, cara, vamos colocar uma cor diferente, um design aqui e tal. Sempre tento puxar nesse sentido. Mas essa mensagem é muito boa mesmo. Tem alguma coisa, uma história que você contar pra gente, assim, que você queria ter falado, que eu não te perguntei? Manda bala aí, cara. Até que você quer pra gente fechar, para o pessoal falar, nossa, eu quero ir lá assistir o Rafa, que legal. Não, ó... Uma coisa que aconteceu, a primeira vez que a gente apresentou, eu apresentei na Fundação das Artes, né? Que é a minha escola do coração. E foi onde eu inaugurei realmente a peça, assim, fechada só para alunos, mas onde eu inaugurei a primeira vez a peça. Depois da peça, eu recebi muitas mensagens de pessoas que foram vítimas de violência. E para mim foi... Eu chorei muito. Eu chorei muito recebendo as mensagens, porque era sobre isso. A peça, ela surge sobre isso. É pra não ser só um grito meu, é um grito de todo mundo. E eu recebi muita mensagem assim, ai, Rafa,
obrigado, hoje meu coração saiu mais leve, porque vendo a peça eu vi que tem alguém falando por mim. O que eu não pude falar, tem alguém falando por mim. Olha, Rafa, eu sofria violência quando eu era criança, e hoje vendo você no palco, eu consegui aliviar meu coração. Então, assim, eu acho que é muito gratificante poder falar não só por mim, não só pela minha criança de 10 anos que foi abusada, mas por tantas outras que foram e não conseguiram falar. Então, assim, hoje a morte do espantalho, pra mim, ela é uma mensagem de amor, de conforto, de dor e de justiça. Eu acho que a morte do espantalho, ela move todos esses lados, assim. É uma peça que abraça, mas que também denuncia. É uma peça que acolhe quem foi estuprado, mas que aponta o dedo para quem é o estuprador. Então eu acho que a morte do espantalho é isso hoje para mim. Então, por isso que eu falo, quero levar essa peça para todos os lugares, porque tem muitos adultos que têm as suas crianças machucadas. Todo adulto, por trás de todo adulto tem uma criança. E muitas vezes essa criança por trás desse adulto é machucada. E isso trava, isso bloqueia, isso gera dor, gera ressentimento, gera culpa. Porque eu vou te falar assim, como um homem que sofreu abuso, a gente muitas vezes não vê homens falando sobre abuso. Óbvio, mulheres são muito estupradas também no Brasil, mas homens é muito difícil falar. A gente tem uma denúncia muito pouca de homens, por vergonha, por medo. A própria família às vezes cala. Então, eu acho que hoje a minha maior mensagem é essa, o que eu quero passar pro mundo, assim, que a gente tem que denunciar, a gente tem que abraçar essas crianças, a gente tem que defender essas crianças e tirar esse senso de culpa, porque essas crianças, elas sentem culpa e carregam essa culpa pro resto da vida. A gente tem que entender e mostrar que não é culpa dessas crianças. Então, pra mim, hoje, a morte do espantalho é isso, é trazer justiça. Do meu lado de fé, eu creio muito em um Deus justo. Então, o que eu busco hoje na minha vida, é adiantar o céu para as pessoas. E eu acho que adiantar o céu é trazer justiça. Adiantar o céu é tirar essa pessoa da zona de inferno, de dor, de sofrimento. E adiantar o céu, que é um lugar de amor, de justiça e de respeito. Então, acho que para mim é isso, assim. Muito bom. Assim, é o que você falou, né? A Bíblia, ela fala sobre você trazer a luz, né? Quando você traz a luz ali, não tem... Até acho que é Mateus, eu acho que... Não sei se é Mateus ou Marcos que fala essa parábola que Jesus fala. Uma luz não pode ser escondida, ela tem que ser colocada para que as pessoas vejam. Sim. O caminho tem que ser mostrado, né? Então, acho que quando você traz essa mensagem, as pessoas acabam... Olha, não, realmente, eu preciso... isso não é culpa, isso eu posso ser tratado por isso. E também tem uma passagem lá que fala sobre o cinturão da verdade. Então, quando você está envolto de um cinturão de verdade, né, que é lá em Efésios, é exatamente isso. Você não tem mentira, não tem... Cara, a verdade, ela te protege. Sim. Então, assim, quanto mais você conseguir trazer isso para as pessoas e falar, olha... temas assim, né, complexos e tal, isso vai trazer paz, vai trazer, óbvio, não é o confronto, né, não é tranquilo, né, você fica assim meio, ai meu Deus e tal, mas no final, cara, essas coisas vão te dar um respiro Sim. maior, né, então ajuda muito. Até como ator é bem difícil, né, fazer o personagem, assim, é muito doído. Eu falo que eu revivo o meu estupro todas as vezes que eu faço a morte do espantalho, porque querendo ou não, a gente tá encenando isso no palco, né, mas o que me alivia, o que faz eu seguir em frente é isso. É justamente ser esse grito, né? Ser essa mensagem, ser essa luz, né? Para outras pessoas. Então, hoje o que me conforta, o que faz eu seguir esse trabalho é isso. É essa mensagem. Muito bom, muito bom. Acho que, gente, vocês têm que ir lá assistir a peça do Rafa. Como a gente já falou, a data, aqui, o lugar, enfim. Depois a gente vai deixar também na descrição desse vídeo o Instagram, tudo para o pessoal entrar em contato com você. Se tiver pergunta para ele também, escreve lá, que ele vai com certeza... Não no YouTube, né? Talvez, não sei se vai conseguir acompanhar. Mas vai lá no Instagram dele e pergunta também, vai ser muito bom. Rafa, obrigado por você estar aqui com a gente. Fala aqui, pessoal, um recado final e aí a gente já pode encerrar. Eu espero vocês, dia 27 de setembro, às 8h30 da noite, no Teatro Santos Dumont. E é isso, gente. Nunca percam a fé, a esperança. Seja luz, aonde só tem escuridão.
É isso. Muito bom, muito bom. Gente, é isso aí. A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau, tchau.